Aqui sou eu de novo para falar sobre mais um tema pro Catarse Tripé. Catarse Tripé, né? Vamos melhorar isso, vamos melhorar essa entrada, né? Pro Coletivo Catarse e pro Psicanálise Tripé, né? A escola. Vocês que são alunos da escola vão lá na plataforma, interagem. Interagem é péssimo, interajam, conversem, falem sobre o tema, tá bom? E hoje, como eu tinha prometido, nós vamos falar sobre 2 filmes para terminar a questão da depressão, né? Mas antes de falar desses 2 filmes, eu queria falar sobre uma questão de depressão que envolve a comunidade, que eu acho que ficou faltando a gente tocar nesse assunto, né? Até porque nós passamos aí por uma situação muito ruim no Brasil, né? Há um mês atrás, e eu acho que agora cai bem, sobre a questão lá da cidade de Brumadinho, né? Não sei se vocês sabem, mas eu falo aqui de Minas Gerais. E Brumadinho não fica perto da minha cidade, né? Pouso Alegre é sul de Minas, muito mais perto de São Paulo. Brumadinho fica na Grande Belo Horizonte. E se nós pensarmos, né, esse luto coletivo que tomou conta da nossa sociedade sobre o que aconteceu em Brumadinho, né, é também uma forma que a gente deve levar em consideração para analisar, né, essa questão do luto e da melancolia do Freud, né? Até porque o luto ele acontece individualmente, sim, dentro da psicanálise, mas quando nós temos os textos finais do Freud, Futuro de uma Ilusão, começa com Psicologia de Massas e Análise do Ego, Futuro de uma Ilusão, o Mal-Estar na Civilização, ele já vai falar de uma questão da sociedade como se fosse um aparelho psíquico, né, com id, ego e superego, que age dessa forma, né, que vai da barbárie, ou seja, desde o nascimento do bebê até o desenvolvimento psíquico mais complexo, né, atingindo assim uma possibilidade de uma mente adulta, né, para que essa sociedade também haja de uma forma adulta. Então, eu acho interessante falar dessa tragédia, até porque ali, na verdade, para mim nem foi uma tragédia, né? Ali foi um crime. Ou como diria o Gabriel Garcia Marques, é uma tragédia. Como é que é o conto dos 12 Contos Peregrinos? Tem um livro do Gabriel Garcia Marques que ele fala a crônica da morte anunciada, né? Então ali é a mesma coisa, né? A crônica da tragédia anunciada. Ou seja, a Vale, ela deveria ser criminalizada pelo que aconteceu. E não tem outra resposta para isso. Só que, infelizmente, o nosso Estado não tem força, né? A Vale hoje é uma multinacional que tem representantes no Canadá, na Alemanha, e acontece que ficou por isso mesmo, como aconteceu em Mariana. Mas ficou aquela sensação de luto, acho que em muitas pessoas, né? Nós vimos as redes sociais aí cheias de fotos, os comentários todos, mas também, como esperado, tudo passa e vira só um traço minêmico no inconsciente. Aí quando acontecer outro crime igual, aí todo mundo lembra de Brumadinho e Mariana. Infelizmente as coisas acontecem assim, né? Aquilo que causa desprazer na sociedade, assim como em nós, também vai para o fundo do id da sociedade, né? E isso deve, com certeza, também ir lá pro fundinho do id, até porque o que vai ser feito mesmo? Quem é que vai pagar a conta disso tudo? Né? Hoje, foi dia 25 de fevereiro, fez um mês, né? Foi dia 25 de janeiro, 25 de fevereiro, se eu não me engano. Então, e aí está, quer dizer, um monte de gente ainda que não foi encontrada, a situação na cidade é precária, o cheiro lá é insuportável, o Rio Paraopeba que morreu, né? O Rio Paraopeba que é afluente do Rio São Francisco. Ou seja, nós temos o nosso maior rio, o Rio da Integração Nacional. O maior rio brasileiro não é o Rio Amazonas, porque o Rio Amazonas não é só brasileiro, é o Rio São Francisco recebendo, eu ia brincar agora, mas eu não vou não, né? Dejetos, tá, gente? Não é dejeitos.
todos os dias de um rio que foi assassinado. Foi um ecocídio, né? Dói, né? Dói muito. Dói muito nós sabermos que ninguém vai pagar por isso. Né? Até porque a Vale muito pro Brasil, né? Tem mais 700 barragens aqui em Minas, na mesma situação daquela em Brumadinho. Uma bem pertinho aqui da minha cidade, viu, gente? De repente pode ser que eu esteja aqui, gritando com vocês. Não, tô brincando, claro, mas é sério. Aqui em Poços de Caldas. Bom, mas voltando à nossa questão, não voltando, aliás, retomando um outro assunto, era só um parênteses para terminar a questão do luto. Vamos falar um pouquinho de 2 filmes muito interessantes que eu tinha indicado no nosso último vídeo, né? Do Lars von Trier. Lars von Trier é um cineasta dinamarquês, fez parte de um como se diz, um movimento do cinema, né, o Dogma 95, que tem algumas características muito peculiares ali, que acabou não rendendo também, mas que, por outro lado, né, nos premiou com alguns bons filmes, né, um deles é o Happiness, acho que Banquete de Casamento, e os próprios do Lars von Trier da época, né, o Dançando no Escuro. Mas depois o Lars von Trier parte por uma carreira autoral, e quando falamos em filmes de Lars von Trier, já pensamos em uma pancada, né? Porque é sempre assim, os filmes dele, tá? Ou ama ou odeia, não tem jeito. O Cidadão é complicado, tanto que ele é considerado agora persona não grata. Por exemplo, no festival mais conhecido do mundo, que é o Festival de Cannes. Até porque ele disse que Hitler foi muito mal interpretado, né, com as atitudes dele. Bom, o cara, não é o importante não que é o von Trier, mas o importante é a gente tentar aí pegar um pouquinho dos filmes dele e trazer para interpretar, né, a questão do luto, da melancolia, da questão das perdas, como é que isso pode transformar as pessoas. Vamos começar falando um pouco do Anticristo. Gente, agora eu não lembro o ano do Anticristo nem do Melancolia. Voaram os anos, mas tudo bem, não tem problema. Eu sei que primeiro vem o Anticristo, que é um filme que foi muito criticado na época em que ele foi lançado. Eu lembro até que eu estava defendendo TCC de psicologia na época, então deve ser 2008, 2009, alguma coisa assim. 2007. Gente, 2007, defendendo TCC lá, porque o TCC tem muitos... Na faculdade que eu fiz, ele tinha muitas matérias que antecediam a apresentação. E eu lembro que falavam que ele tinha algum tipo de cenas apelativas de sexo e tudo mais. E é verdade, realmente o filme podia ser um pouco mais enxuto. Mas vamos pular essas qualidades fílmicas e falar justamente do roteiro. Né, o roteiro conta a história de um casal, um deles, né, o William Dafoe, que faz o Ri, né, eles não têm nome no filme. Ele é um psicanalista casado com uma escritora e eles têm um filho. Né, e o filme começa realmente com uma cena de sexo explícito, praticamente. Né, e de repente você ouve ali um tombo e o casal sai e... É o começo, né, tanto que chama prólogo. A primeira parte do filme chama prólogo. E aí eles perdem esse filho. Né? Esse filho se joga lá de uma criança pequena ainda, um ano e pouquinho, e ele se joga lá de cima e a criança vem a morrer. E isso transforma toda a relação desse casal. Né? O filme é dividido em capítulos. É interessante que eu observar os nomes desses capítulos, porque... alguns nomes coincidem exatamente com as etapas do luto, o desespero, a raiva, a dor, a agonia, né? Até porque são nomes aí que são variados, conforme o livro que a gente pega, tem nomes diferentes para essas fases. Mas é bem interessante perceber que ele divide aquilo, né, num crescente, né? No crescente da relação do casal, que parece que vai estabilizar, mas não estabiliza.
né? O filme já começa com uma grande questão ética, né? Porque o marido, ao invés de... A esposa fica muito mal em relação à morte do filho. Ela passa algum tempo internada, inclusive. Quando ela sai, o marido mesmo se dispõe a cuidar dela. Ele como psicanalista. Então aí você já vê o erro, né? Quer dizer, não, isso aí já é impensável, né? Um marido não pode tratar de uma esposa, nem uma esposa tratar de um marido. Aliás, tratar de parente é uma coisa impensável dentro da análise. Apesar do Freud ter aberto um precedente quando ele faz a análise da Anna Freud, na Inglaterra, já pensando em deixar uma sucessora, mas ali ele tinha alguns motivos para aquilo, mas o filme já mostra essa falta ética e o quanto aquilo ali vai render em questão de transferência de forma negativa. Transferência e contra-transferência, porque eles estão ali no processo de terapia. Mas ambos estão de luto pela perda do filho. Para o pai é perceptível que a situação ganha contornos diferentes, mas para a mãe, né, ela vai se sentindo cada vez mais culpada, cada vez mais envolvida naquele novelo de dor, de responsabilização, de culpa, né, do ser mulher em relação à maternidade, né, até que realmente o final do filme é uma tragédia total, né, como von Trier sempre faz. Mas pensar nesse filme também é pensar nesse papel de mãe, do luto dessa mãe, do tempo todo, de tudo que uma mãe renuncia quando ela passa a assumir esse papel dentro da sociedade. Inclusive é interessante observar que ela está escrevendo uma tese no decorrer do filme, e a tese é justamente sobre os movimentos femininos no decorrer dos séculos, principalmente na questão de como as mulheres são vistas dentro da sociedade, né? E ela começa a falar desde do Egito Antigo até chegar na Idade Média, né? E como aquilo vai assombrando a cabeça dela, né? E em algum momento ela mistura tanto as coisas, né, que ela já não sabe mais se de fato a mulher é ou não culpada por ser mulher, né, quando ela perde o filho, né, o quanto ela se sente impotente diante da perda, né. Essa é uma das leituras possíveis, tá, do Anticristo. O Anticristo, ele é um filme ali que tem várias leituras, né, ele trabalha, o von Trier, ele trabalha com muito jogo de imagens, de simbolismos, enfim, alguns muito desadequados, outros muito interessantes. É um filme pesado, no entanto, é um filme bem interessante para que possa se entrar nesse mundo através do filme, né, da obra de arte, nesse caso cinematográfica, nesse mundo do luto e da melancolia. No entanto, esse filme é muito menor diante do outro filme que ele faz, né, que é justamente um filme chamado Melancolia. Aí sim nós estamos falando de um grande filme, né, que tem uma grande atuação de uma atriz norte-americana, estadunidense, que é a Kirsten Dunst, que também quando ele foi lançar esse filme foi quando ele teve aquela brilhante ideia de dizer que Hitler foi mal interpretado pela história e pela humanidade. Enfim, coisas de von Trier, né? E também ele foi muito deselegante com ela no filme, na apresentação em Cannes, porque a Kirsten, ela foi internada por depressão. E ele disse pra ela, né, você melhor do que ninguém era a pessoa mais adequada pra fazer o filme. E ela fez uma cara muito pouco amigável pra ele e disse que nunca mais filmaria com o von Trier. Ela não é a primeira atriz, tá? Vamos pensar isso. Aliás, tem uma atriz que sempre tá filmando com ele, que é a Charlotte Gainsbourg, que inclusive é a atriz principal do filme O Anticristo, que faz a escritora. Uma atriz fantástica, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes por esse filme, pelo Anticristo como melhor atriz. Mas que, no entanto, ela deve ter uma paciência muito grande, né? Porque todo filme ela tá lá. E a Uma Thurman também, que acho que já tá fazendo o segundo filme com ele agora, o filme dele que saiu ano passado. Saiu, inclusive, no Festival de São Paulo, na Mostra Internacional de São Paulo. Que é um outro filme muito psicanalítico também, ou seja, ele gosta desses temas.
né? E que também a Charlotte Gainsbourg vai trabalhar junto com a Kirsten Dunst no Melancolia. Apesar da grande atuação da Kirsten Dunst, né, eu acho que a Charlotte ali também faz um contraponto maravilhoso, né? Porque se a gente for pensar no livro, no texto do Freud, né, vamos falar no texto que sai como livro a princípio e depois ele é incluído nas obras completas, nós temos os dois protótipos ali do luto e da melancolia, né? Então o filme é uma grande alegoria, né? O filme conta a história de duas irmãs, uma é a Kirsten, né, a atriz, a outra é a Charlotte. Elas estão morando numa cidade ali, né, não é muito bem localizada, e começa com os preparativos do casamento da irmã mais nova, né, justamente na casa da irmã mais velha. E essa irmã mais nova, ela está justamente num estado de euforia que depois é substituído por uma condição depressiva, melancólica. Aquela melancolia mesmo, aquela depressão maior, aquela situação de desamparo total. Né? Enquanto que a irmã mais velha, a Charlotte, que tinha um filho, ela é casada, então ela tem aquela vidinha ali meio perfeita, tudo arrumadinho. E de repente, né, depois de algumas coisas que acontecem no filme, que aqui eu não quero dar tantos spoilers, acho que é legal vocês assistirem. Pra quem já assistiu, ó, é o que eu falei que era pra assistir antes, mas pra quem não assistiu, assistam. Então, ela... aí eles descobrem, né, ali eles recebem a notícia de que um cometa vai colidir com a Terra. Né? E não era certeza, mas era 98% de chance que sim, né, de que esse cometa vai colidir com a Terra. E eles dão o nome a esse cometa de Melancolia. Né? Imaginem agora tudo que vocês quiserem imaginar de metáforas possíveis sobre isso. Eles estão aí, essa família, né, que depois vai se resumir a Kirsten, que faz as duas irmãs, ao filho e ao marido dela. Eles ficam na casa, lá naquela casa de campo onde eles moram, na expectativa se esse cometa vai ou não colidir, e ali várias situações vão acontecendo e você percebe justamente a divisão nas duas personagens do que é o luto na personagem da Charlotte, né, de todo aquele desespero de ser mãe, né, de perda e tudo, e da Kirsten, né, que é a melancolia, que parece que está completamente apática diante daquela situação caótica, né? Fim, daquela situação fim. Ou seja, vai acabar. O cometa vai bater e vai acabar. Né? E é muito bonito quando eles estão sentados na varanda, né? E aí o cometa começa a aparecer assim no céu, né? E eles ficam na expectativa se vai bater ou não na Terra. O filme é muito poético, é muito bonito. Até é difícil imaginar algo poético do Von Trier, mas esse filme sim. Né? As falas das personagens deixam bem claro que parece que ele leu o texto do Freud para poder escrever. Né? Algumas coisas parecem que são copiadas, inclusive, então é maravilhoso por isso. Né? Eu acho que a grande obra-prima do Von Trier tem um momento muito bonito, que é quando a Kirsten volta, né? Porque ela acaba sendo internada por depressão. Qualquer semelhança com a vida real dela não foi coincidência. Acho que ele acaba usando isso. Ela volta para casa da irmã e a irmã tá dando banho e ela tá muito magra. Né? E ela demonstra toda uma falta de afeto, né? Uma coisa assim em relação à vida. Ela não chora, ela não ri. Né? Ela não tem nenhum tipo de expressão sintomática sobre tudo o que estava acontecendo. É a melancolia. Né? Era como se aquele cometa viesse direto ao coração daquela personagem. Né? Ao coração da própria humanidade. Né? Porque se nós pensarmos hoje, a depressão, né, representada por essa questão melancólica, é o grande caos que a humanidade vive hoje. E não é causado sim por uma psicodinâmica interna, mas com uma tendência
né, a engessar mais ainda as coisas. Por quê? Porque nós vivemos um momento de muita falta de afeto entre as pessoas, né? As pessoas, elas não se tocam mais, elas não se veem mais. Me perguntaram, né, se o amor está em extinção, né, se as pessoas estão se tornando mais frias e indiferentes umas em relação às outras. O amor, antes de mais nada, para a psicanálise, ele é uma construção social, um construto social, né? O que muda isso, em geral, é a convivência, né? A partir do momento que você se permite a conviver com o outro, aceitar o outro, né, eu acho que isso passa a ser amor. E eu tô falando de vários tipos de amor, né? Eu acredito que a possibilidade de ressignificação existe. No entanto, essa sociedade hoje, ela se esconde muito atrás do computador, do celular, né? Ela esconde muito os seus afetos, ela tem muito medo de sofrer. É uma geração muito dentro de uma bolha, né? É uma geração que, para não sofrer, sofre. Freud diz isso no Mais-Tarde da Civilização, né? E a gente vê isso nesse filme, né? Não à toa o meteoro tá chegando. Será que tá chegando aqui também? Bom, gente, é isso. A gente se vê, né? Até mais.